Boa noite! Tudo bem com vocês? Só um minutinho, por favor. Eu não gosto daquela janela aparecendo. Então vamos lá, pessoal. Bom, espero que vocês estejam todos bem, tá? Hoje eu fiz uma maquiagem de delírio verde neon, tá? Ó, já borrou aqui um pouquinho. Super básica. Uma misturinha de batom, que eu adorei, tá? Só que hoje eu não vou falar de maquiagem em si. Eu vou falar um pouquinho sobre pincéis e alguns acessórios que são imprescindíveis na hora da maquiagem, tá? Então vamos lá. Eu vou começar com os pincéis, tá? Porque eu sou a doida dos pincéis. A última vez que eu contei, eu tinha 211 pincéis. Eu não sei quantos eu tenho agora, tá? Porque eu comprei mais. Jogar fora é muito difícil jogar fora algum pincel. Porque eu, tipo assim, nem que eu não uso, eu deixo ele guardado, tá? Então vamos lá. Eu vou começar a falar dos pincéis em maneiras dos passos que tem na maquiagem, tá? Então, uma coisa que a gente tem que ter, tanto na nossa necessaire quanto na nossa penteadeira, são os algodões, tá? Eu gosto muito dos algodão, não é pincel, mas é algodão. Então, eu gosto muito desses algodão de disquinho, tá? Eu deixo ele no meu potinho, que acabou. Então, eu coloco os algodões aqui. Outra coisa que é um acessório que eu gosto muito são esses lencinhos umedecidos. Eu tenho um que eu comprei da Macrylan e eles não estão aqui, mas esse aqui eu pego ele que ele é maior, ele vem 100 unidades de lencinho. É de limpar o bumbum de nenê. E aí eu uso ele, que eu gosto de tirar a maquiagem com ele, tá? Pra fazer a limpeza da maquiagem antes, eu não gosto muito não, porque eu acho que ele deixa tipo um sabãozinho na pele. Então, a não ser, por um exemplo, eu vou limpar agora, tirar essa maquiagem, faço a limpeza certinha com sabonete, tudo bonitinho, e aí depois, aí sim eu uso, tá? Mas pra antes de maquiagem eu não gosto muito não, tá? Mas para tirar a maquiagem, sim, a gente economiza algodão nisso. Bom, então em ordem de maquiagem seria isso, tá? Aí a gente vai agora para os pincéis. Então eu vou pegar um cachepô por vez. Meus pincéis, eu guardo eles em cachepôzinhos assim. Olha esse que lindo. Eu que fiz esse cachepô, tá? Então eu guardo ele em cachepôs assim. E aí eu vou começar falando a função de cada pincel, beleza? Então vamos lá. Pensando nos passos da maquiagem, a gente vai limpar a pele, tá? Aí pra fazer a limpeza da pele, olha minhas unhas, que linda! A gente vai fazer a limpeza da pele pode ser o algodão, o lencinho umedecido, desde que seja depois da maquiagem, né, o lencinho. Aí, depois que a gente fez toda essa parte de limpeza, fez a parte de tonificação, fez a parte de hidratação, a gente vai para esses passos mesmo. Hidratação e a parte de primer, tá? Então, o que eu gosto para aplicar hidratantes e o que eu uso para aplicar primers, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, ele é um pincel língua de gato, esse daqui. Esse pincel, ele é da Macrylan, tá? Ele é mega antigo, tá? Ó, ele era da Macrylan. Eu apaguei o Urilan e deixei só o MAC, que eu não sou boba. Então, esse daqui é um pincel de língua de gato de cerdas sintéticas, tá? Geralmente, as cerdas sintéticas são essas branquinhas, tá? Então, por que ele chama língua de gato? Porque ele parece uma língua de gato. E para que ele serve? Os pincéis de cerdas sintéticas, que são esses aqui, ó, eu gosto de aplicar o hidratante e eu gosto de aplicar primers, tá? Apesar que eu ultimamente, são esses aqui.
Então, esses são meus 2 pincéis língua de gato, que eles são... que eu aplico primers, ok? Gosto mais de aplicar primers e hidratantes, beleza? Então, pincel, língua de gato, de fio sintético, que são esses aqui branquinhos, tá? Eles servem para aplicar primers e hidratantes. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu tenho um pouco de toque. Então, como ele é branquinho aqui, nossa, me dá um negócio ver sujo, sabe? De sujar de base, não sei, isso é um toque meu, beleza? Então, esse aqui são os pincéis língua de gato, que eu gosto de aplicar hidratantes e primers. O outro pincel que eu gosto muito, que na verdade ele é mega versátil, tá? É esse pincel língua de gato, Duo Fiber. Então, esse é o pincel Duo Fiber, tá? Ele tem a pontinha branca, ok? Né? Então, eles são 2 fibras, né? Por isso que ele chama Duo Fiber. Esse é um pincel da Vult, o número 17, ok? Esse pincel, eu gosto muito de usar ele para aplicação de hidratantes e de primers, ok? Eu tenho outro aqui, deixa eu pôr essa daqui para chegar perto dos meus pincéis. Eu tenho outro desse pincel. Isso. Esse daqui, ele é da Macrylan, tá? Ele também é Duo Fiber, só que eu usei ele para aplicação de corretivo ou de base, tá ok? Também serve, beleza? Então, esses pincéis Duo Fibers, tá? Você pode utilizar ele para muita coisa, como eu falei, que eles são bem versáteis. Então, você pode utilizar ele para hidratantes, você pode usar ele para primers e você pode utilizar eles para aplicação de base e corretivo. Esse aqui é um Duo Fiber pequeno, tá? Existem menores, tá? Esse aqui é um Duo Fiber da Macrylan, ele é um pouquinho menor, tá? E existe os maiores. Então, esse aqui é um Duo Fiber. Esse aqui eu não sei que marca que é. Mas ele também é um Duo Fiber. Então, olha só. Quanto menor a minha área, tá? Esse daqui eu gosto de aplicar corretivo, tipo em espinhas, tá? Que aí ele tem uma área menor e eu consigo fazer uma parte menorzinha mesmo com ele, tá? Aqui na área dos olhos eu consigo vir e passar o corretivo aqui na área dos olhos. Então, quanto menor a sua área, menor tem que ser o pincel, tá? Então, esse aqui é um Duo Fiber, ele é da Macrylan. Esses aqui é o Duo Fiber pequeno mesmo, ele é chamado de Duo Fiber pequeno. Então, a gente pode utilizar ele para tudo isso que eu falei, primers, hidratante, base, corretivo, tá? E pensar que por ele ser uma área menor, ele encaixa bem, ó, em partes menores. Então, ele encaixa debaixo dos olhos, aqui embaixo do nariz, até mesmo no olho, esse tamanho ele ainda dá, tá ok? Então, imagina o seguinte, você passar a base e nisso tudo, ele é pequeno, né? Agora, se você precisar passar um corretivo, então ele é bem bom para isso. Já o Duo Fiber grandão, ele é bacana pra gente fazer no nosso rosto todo. Então, a gente vai fazer a aplicação da base no nosso rosto todo, tá? A diferença de uma aplicação de base, agora falando de aplicação de base, com o Duo Fiber para os outros pincéis que eu vou mostrar para vocês, é a questão que a pele fica bem mais lisinha. Lisinha como? A finalidade dessas duas bases, dessas duas fibras, né, por isso que é chamado de Duo Fiber, é não deixar acúmulo de produto, tá? Então, se eu passo a minha base, eu posso aplicar ele com outro pincel e vir com ele polindo, ou seja, ele vai tirando o excesso, tá? Ou então, eu posso vir com ele mesmo para aplicar no meu rosto, posso colocar aqui e vir fazendo esta aplicação. E ele vai ficar com um aspecto bem mais suave, bem mais discreto do que se fosse com os outros pincéis, tá? Outra finalidade, esse aqui, ó, quer ver, eu vou mostrar todos os meus pincéis Duo Fibers. Então, esses dois são os pequenos, esse é o pequenininho. Aí eu tenho só esses aqui, ó, esses 5 pincéis, tá ok? Então, olha só.
Esse daqui, ele é um da Macrylan. Esse daqui, ele não tem marca. Esse, ele é da Vult, o número 11, e eu amo ele, é um dos meus preferidos. Esse também é da Macrylan, e esse daqui não tem marca. Vai sabe lá Deus onde eu comprei esse pincel. Eles têm, né, a pontinha branca, né, e eles servem para fazer essa aplicação, tanto de hidratantes, quanto de primers, quanto de base. E pó também, tá? Então, você pode aplicar o pó com ele. Vamos supor que você passou um blush e ficou muito marcado. Esse pincel, ele ajuda você a desmarcar. Então, com o pincel limpo, né, e não sujo como esse, por isso, eles estão sujos porque eu vou ensinar vocês a limparem. Então, quando você vem com a aplicação de blush errado, tipo, ficou muito pigmentado, com um contorno que ficou muito marcado, colocou muita base no seu rosto, tipo, você tá te incomodando aquele excesso, colocou muito pó no seu rosto e tá te incomodando o excesso, você vai vir com um pincel Duo Fiber limpo, tá? Ele não pode estar sujo, e aí você vai fazer você vai tirar tudo isso. Então, você vai passar com fé e vontade, não assim, sabe, ó, esfregando, não. Como você vai passar bem de levinho e você vai retirar esse excesso. Então, se vocês perguntarem pra mim assim, que pincel é imprescindível na minha necessaire, nas minhas coisas de maquiagem? Um pincel de Duo Fiber, tá? Se você quiser um pequenininho, boa. Mas imagina que se for apenas para função de áreas pequenas, bacaninha. Agora, se for pro seu rosto todo, já compra o grandão, que é mais viável, tá? Porém, é bem legal vocês terem os dois, tá? Então, vamos recapitular. A gente tá falando sobre os pincéis de Duo Fiber, né? Então, eles têm a finalidade de aplicação, pode ser de hidratante, primers, bases e pós. Também é o nosso pincel coringa, que a gente consegue retirar excesso da nossa maquiagem, tá? E eu adoro eles, tá? Então, se vocês, vamos supor, quero comprar um pincel, montar um kit bem bacana, eu indico vocês terem pelo menos um pincel Duo Fiber. Não precisa de tudo isso, mas é indicado pelo menos um, tá? Eu gosto de ter mais, porque, por um exemplo, às vezes eu tenho 5 maquiagens no dia. Então, eu sempre deixo um limpo, tá? Esse daqui é o mais limpo, é o que eu menos gosto para aplicação de base, porque eu acho ele muito mole, tá? Ele é muito mole mesmo, então ele serve para essa pegada de retirar excesso. Já esses aqui, ó, eles não são duros, tá? É que esse é mole demais, eles são bem macios. E aí, com esses aqui eu faço a aplicação. Então, às vezes eu utilizo esse para uma base mais escura, esse para uma base mais clara. Então, por isso que eu, como maquiadora, tenho que ter vários pincéis assim. Mas para vocês em casa, um vai bastar. Seja um grande e um pequeno, legal. Ou pelo menos um do grandão. Certo, pessoal? Dúvidas? Vão me mandando aí. Bom, feito isso, esses são os pincéis de Duo Fiber, tá? Que é bem bacana. A gente vai passar agora para os outros pincéis língua de gato. Então, vamos lá. Vou pôr do lado de cá. Bom, os pincéis língua de gato, eu acho que não tem nenhum limpo. Tem. Caiu. Então, olha só. E esses aqui são os pincéis línguas de gato, tá? Estão todos sujos. Beleza? Tem um pequenininho aqui. Tem esse aqui. Tá? Então, esses pincéis línguas de gato, eles têm a finalidade de aplicação de base, tá? Então, olha só. Eles são bem, assim, achatadinhos, tá? Também são cerdas sintéticas. Mas aí eu tenho cerdas sintéticas que são branquinhas, como esse. Quando elas é branca, que nem eu falei pra vocês que eu tenho um pouco de toque, eu só uso produtos incolores, porque eu não quero que eles sujam, olha só, fica feio sujo, né? Então, eu gosto desses branquinhos apenas para aplicar produtos incolores, certo? Já esses aqui, eu uso ele para aplicação de base. Então, esse aqui é um pincel, tá? Língua de gato. Esse ele é considerado maior, tá? E aí eu faço a aplicação de base. Quando eu utilizo esse pincel eu acho muito bacana a gente ter
por uma questão muito simples. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Esse aqui é meu pincel kabuki. Depois eu vou falar dele. Eu consigo chegar na raizinha do meu cabelo aqui? Eu consigo chegar, eu não consigo chegar com ele. Então, o pincel língua de gato, ele tem a finalidade de depositar a minha base. Então, eu vou pegar a base e venho fazendo vou depositar, certo? Ele é bacana para passar perto do olho, quando eu posso utilizar ele para passar o corretivo aqui perto do olho. Posso passar aqui na raizinha do meu cabelo sem sujar o meu cabelo. Então, assim, fazendo esse movimento, eu consigo passar a base todinha aqui, ó, próxima ao meu cabelo, sem sujar o meu cabelo e sem deixar a diferença. Porque eu já vi pessoas maquiadas só até aqui. Esse pedacinho aqui, ó, para não sujar o cabelo, não tinha base. Então, você vem com ele, ó, aplicando a base até a raizinha do seu cabelo, como se estivesse entrando, sabe, dentro do seu cabelo, porém, por ele ser fininho, ele não vai sujar, tá? Então, ele é bem legal para isso. Então, você consegue fazer uma aplicação, deslizar melhor esse pincel, tá? Então, o pincel língua de gato para produtos líquidos, né, cremosos, ele serve para aplicação, tá? Com esse pincel eu não consigo esfumar, tá? Porque eu também esfumo base, eu não consigo esfumar. Aí eu posso vir com um Duo Fiber e vir retirar o excesso depois que eu apliquei esse, certo? Então, olha só, eu tenho da Marco Boni, esse é da Marco Boni também, esse é sem marca, da Marco Boni, da Contém 1 grama, que é um dos meus preferidos, Marco Boni também, e esse daqui é o da Michele Palma, é o M60. Ok? Esses aqui são bem bons. Aí eu tenho esses aqui que são da Macrylan, tá? Eles são branquinhos. E esse daqui, ele é da ProArt. Ele vinha num jogo de pincel bem pequenininho, ó. Ele é bem pequenininho, ele é bem bacana para deixar em necessaire, que ele não ocupa tanto espaço, ok? Então, eu, Crícia, utilizo os branquinhos para produtos incolores. E esses aqui, que são coloridos, né, tem cor mais amareladinha, né, eles são eu utilizo para base, tá ok? É bacana a gente ter um desse, né, mas também não é aquele, fala, nossa, eu não tenho pincel língua de gato. Não precisa sair comprando todos, beleza? Então esses são os pincéis bem bacanas que a gente pode estar usando, tá? O que caiu era um língua de gato também. Ele é do Boticário. Deixa eu pegar ele aqui. Esse daqui, ó, ele é do Boticário. Ele é mais quadradinho. Ó, ele é do Boticário. Eu não gostei muito dele, não. Mas eu utilizei ele para aplicar hidratantes e primers. Ele é gostoso. Para base, eu não gostei. Certo? Bom, agora a gente vai para os outros pincéis de base. Ok? Então, vamos. Deixa eu pegar os outros do lado de cá. Bom, eu tenho os pincéis kabuki, tá? O que significa pincel kabuki? Ele tem um topo reto, tá? Então, esse é um pincel kabuki de topo reto, tá? Eu posso utilizar ele para aplicação de pó, aplicação de base, tá? Os pincéis kabukis, que são praticamente escuros, os meus, eu faço aplicação de pó. Os pincéis kabuki que tem essa pontinha clarinha, eu faço aplicação de base, tá? Esse é um pincel kabuki, ele tem um topo reto, porém ele é chanfrado. Esse é um pincel kabuki, de topo reto também, bem retinho. Estes dois são pincéis kabuki, só que eles são mais arredondados. Também eu adoro eles, tá? Aí eu vou ter pincel assim, que esse eu gosto mais de pó. Ele também ele é considerado um kabuki, porém ele é um kabuki mais cônico, né? Ele é mais apontudinho, esse também, tá? São o maior e o menor. Tenho estes pincéis kabukis que são menores. Esses aqui eu vou usar para pó, então deixa ele aqui. Tenho estes pincéis kabukis que são para pós, também são para base, eles são menores, porém eles são chanfradinhos, tá? Então, qual é a finalidade de um pincel kabuki? O pincel kabuki eu gosto muito de aplicar base,
tá? Então esses aqui eu faço dessa seguinte maneira: pego a minha base, ou eu coloco aqui no meu pincel, eu pego lá na minha plaquetinha e venho dando batidinhas no meu rosto. Então esse pincel ele tem a finalidade de dar batidinhas, tá? E aplicação de base. Se você quer uma base que tampe muito, que dê bastante cobertura, você vai utilizar um pincel kabuki, porque pelo formato dele, ele consegue depositar mais produtos, tá? Então, ele é para uma base mais rebocão. Se você não gosta de base rebocão, indico o Duo Fiber, tá? Então, posso vir aplicando com o pincel kabuki. Ele é um pincel que às vezes eu marco muito a base. Então, quando eu vou fazendo isso, ele vai deixando as marcações da base. Então, se eu utilizar o pincel kabuki, eu posso vir com o pincel Duo Fiber e retirar essa marcação ou vir com a esponjinha, certo? Então, esses 4 pincéis aqui é da marca G-Sup e eu comprei eles no AliExpress, tá? Eu gostei muito deles, tá? Esses 2 kabuks menores, esse é um da Vult número 8, esse eu não gostei muito, ele segura muito o produto, mas eu deixo aqui que vai que um dia eu preciso. E esse aqui eu adorei ele, que ele é um pincel kabuki, eu posso utilizar ele para fazer essa parte do olho, tá? Ele encaixa certinho. Posso fazer o contorno, a aplicação do meu contorno, posso fazer aqui no meu olho. Então esse é um pincel que eu gostei muito. Ele é da Macrylan, da linha profissional, tá? Como eu colo essas minhas etiquetinhas, eu nunca vejo os números, tá? Eu esqueço. E ela tá assim toda gastadinha porque eu lavo meus pincéis, tá? E eu já vou mostrar pra vocês como que funciona. Bom, a pincel kabuki menor chanfrado. Além desses pincéis, tá? Eu vou ter os mini kabuquinhos, tá? Ó, aqui tem um Duo Fiber, esqueci dele. Esse é um Duo Fiber pequenininho, tá? Eu vou ter os mini kabuquinhos. Os mini kabuquinhos são esses aqui. Deixa eu ver se tem algum perdido por aqui. Não. São esses aqui, ó, tá? Esses pincéis aqui também são da marca G-Sup, também lá do AliExpress. Faz acho que uns 5 anos que eu tenho ele. E onde que eu gosto deles? Ele tem alguns que eles são chanfradinhos, tem alguns que são ovalzinhos, tem alguns que são de topo reto, esse bem cônico eu quase não uso. Esses aqui eu gosto de fazer a parte de baixo do meu olho, então às vezes eu vou aplicar algum corretivo, então eu venho aplicando ele aqui na parte de baixo. Posso fazer na parte de cima, posso fazer áreas menores quando eu vou fazer aquela iluminação, então eu venho com ele aqui, venho com ele aqui, venho com ele em cima do nariz. Então, para áreas menores, eu posso utilizar o mini kabuquinho, ok? Então, eles têm a pontinha branca, ó, tá vendo? Eles vêm com essa pontinha branca, né? Eles não é o Duo Fiber, porque é diferente, é mais espesso, é maior a quantidade de cerdas, tá? E eles são bem bons pra isso, beleza? Aí, ainda se tratando de base, tá? Que eu falei bastante pincel pra base, eu vou ter os língua de gatos pequenos, tá? Devo ter mais algum aí perdido, falei que eu tinha perdido. Esse daqui são os língua de gatos pequenininhos, ok? Eles são bem pequenos. Para que servem esses pincéis línguas de gatos? Eu uso mais esses do que aqueles mini kabuquinhos, porque esse daqui, ó, eu consigo fazer a aplicação, ó, bem aqui embaixo do meu olho, fazendo aquela parte de iluminação aqui, ó, faço bem aqui essa parte, faço aqui, ó, em áreas menores, em cima do meu nariz, em cima da minha boca, no meu queixo. Então, esses pincéis línguas de gatos pequenos, eles servem para a aplicação do meu produto. Então, eu só vou depositar o meu produto na pele. Então, são esses aqui, beleza? Então, vamos lá. Quando se tratar de hidratantes e primers, a gente vai utilizar o Duo Fiber, pequenininho ou grande, e os pincéis de línguas de gatos grandes sintéticos, tá? Se tratando de base, eu posso utilizar o Duo Fiber grande, o língua de gato grande ou o kabuki
grande, tá? Se tratando de corretivo, eu vou utilizar os linguinhas de gato pequeno, ou os cabuquinho pequeno, ou até mesmo o língua de gato grande, que eu consigo ter essa precisão aqui embaixo do meu olho, certo? Beleza? Dúvidas, pessoal? Bom, aí, se tratando também de corretivo agora, deixa eu só guardar aqui pra eu ficar organizadinho, tá? Olha o cachepozinho, eu também fiz esse cachepô no fio de malha. Se tratando de corretivo também, eu gosto muito desses dois pincéis. Eu falei até em um videozinho de como tampar espinha desse pincel, ele é da Marco Boni. Quando eu comprei ele era escrito pincel para lábios. Gente, eu não sei aplicar batom com esse pincel aqui. Ele tem essa partinha de cá e vem essa partinha de cá. Esse também é um pincel da Marco Boni. Tá vendo que eles são bem arredondadinhos? Quando que eu uso esses pincéis? Teve um período que eu não sabia, né, como usar eles, né? Eu comprei pra boca, mas como é que eu vou aplicar isso aqui? Ah, não tem muita finalidade pra boca, não. Eu utilizo ele para tampar espinha. Porque imagina que a nossa espinha, ó, igual essa daqui, ó, ela é redondinha, não é redondinha? Então eu venho com o pincel, que nem ele tá aqui manchadinho de verde, e eu vou colocar bem em cima aqui dela, ó. Ele consegue pegar, às vezes, a extensão certinha da minha espinha. Então, eu gosto muito deles por isso. Porque por eles ser pequenininhos, eu pego aquele meu corretivo colorido e deposito ele exatamente em cima da minha espinha. Porque ele é bem pequenininho. Então, eu gosto muito deles por isso. Para fazer aquela aplicação pequenina em cima de alguma manchinha que eu tiver, em cima de alguma espinha. Porque aí eu consigo fazer somente essa pontinha verde. E aí eu posso vir com ou um linguinha de gato, ou até mesmo com uma esponjinha e colocar aqui, certo? Bom, falei dos pincéis para os corretivos, falei dos pincéis para base, agora eu vou falar das esponjinhas que a gente também consegue fazer a aplicação de base. Peraí. Bom, vou pegar minha coxinha da esponja. Vou falar as que eu mais amo de paixão. Essa esponja da Clasme, sujíssima. Essa esponja da Michele Palma, sujíssima. Essa esponja que eu não lembro a marca, tá um pouco menos suja. E essa esponja que é nova pra mim, eu comprei lá da Carol Frigéria, ela vem nesse negocinho aqui, ó. Olha que bonitinho. Olha que cuide. Oh, não é bonitinho? Então, qual que é a finalidade das esponjas? As esponjas têm a finalidade de aplicar, então posso vir aplicando, posso aplicar a base, como eu posso aplicar o pó também, tá? Só que ela tem a finalidade de dar acabamento. Então, quando eu utilizo um pincel língua de gato, ou até mesmo o kabuki, que são esses aqui, quando eu utilizo esses dois pincéis, ele risca muito a minha base. Então, o que eu faço? Pego a minha esponjinha e vou dando umas batidinhas. Ela entra como um polimento da minha base, ela vai fazer todo um acabamento melhor. Quando eu faço a minha iluminação, seja ela com o corretivo claro, que eu utilizo ou um língua de gato ou um linguinha de gato, eu venho com ela e venho esfumando todo esse corretivo. Então, as esponjinhas, elas servem para isso, para tirar essa marcação e para dar um acabamento melhor para a minha base, tá? Quais são os formatos de esponja? O que eu mais amo de paixão, vocês viram que eu tenho 4, tenho mais uma novinha ali. Tenho 5 esponjas dessa de formato de gota, ok? Então, ela é uma gotinha. A parte fininha eu utilizo em áreas menores, tá? A bundinha eu venho para áreas maiores, tá? Então, ela tem essa finalidade. Existe esta, que ela é no meio mais fina. Eu não gostei dela, tá? Uma que eu não gostei da esponja, que ela é dura, tá? Quanto mais molinha for a esponja, ó, molinha, molíssima,
olha essa aqui ela já é mais dura. Quanto mais dura for a esponja, eu não gosto mesmo, não, tchau, amiguinha. Tá aqui, não sei porquê, gente. Aí eu tenho essa também, que ela é bem bacana, porque ela tem um topo reto, tá vendo? Ela é chanfrada. E tem essa, e ela vem o biquinho também. Essa aqui também é bem boa, não lembro a marca dela. Eu sei que essas duas eu comprei aqui na Pedra Doce, aqui em Brodowski. Então, elas são bem macias. Essa daqui, ela é incrível, eu gosto bastante dela, tá? Então, essas esponjas, elas têm a finalidade de dar esse acabamento, certo? Outras esponjas que eu tenho, gosto e super indico, são as mini gotinhas. Além delas serem fofas, olha que bonitinho, elas também têm a sua aplicabilidade. Então, onde que eu posso utilizar elas? Aqui embaixo, nos olhos, eu posso esfumar aqui embaixo com elas, eu posso aplicar. Posso esfumar em cima do meu olho, tá ok? Posso tampar uma espinha com ela, com a bundinha, por ela ser menor, né? Olha a diferença de bundinhas. Então, tenho bundona e bundinha. Então, a bundinha vem, ó, para áreas menores, ok? Essa daqui, ela é nova, eu ainda não usei, mas ela é bem bonitinha, ela veio junto com aquela rosa, naquele potinho. E tem outras também que eu acho bem interessante, que são essas queijinhos, tá? Essas esponjas queijinhos, elas são bem boas para quando eu utilizo aqui embaixo. Eu posso aplicar pó com elas aqui embaixo. Então, eu venho com o pó e aplico bem aqui, ó, embaixo, tá? Eu posso fazer esse truque, ó. Deixa eu fazer com vocês, ó. Vou pegar aqui um lápis com ponta. Quando eu vou passar lápis e eu tô com a minha mão suja, eu vivo fazendo isso. Então, eu venho, né? Deixa eu pegar com a outra mão. Então, com essa daqui, ó, eu dou aquela puxadinha no meu olho e aplico aqui, ó, ok? Do lado de cá, ó, venho, dou uma leve puxadinha pra baixo e aplico. Ou seja, eu não vou sujar a minha mão com a maquiagem que vai estar aqui, ou se eu tiver com a minha mão suja, eu não vou sujar o meu rosto, então eu posso fazer isso daqui e não sujar, tá? Então, essas queijinhos, elas são chamadas de queijinho, ó. Elas servem pra isso também. Ou uma aplicação que ela é chatinha pra fazer, mas ela é bacana, é vocês pegarem e utilizar ela pra aplicar aqueles lip tint, sabe? Eu não gostei daqueles lip tints. O que eu comprei, eu gosto de usar ele como blush. Então, eu aplico na minha esponjinha, tá? E venho dando umas batidinhas, tá certo? Bom, essas são as minhas esponjas. Eu tenho um pouquinho só. Tá? Eu adoro esponjinhas e aconselho sempre a vocês a utilizarem esponjas que sejam bem macias, tá? Esponja dura é um horror, gente, um horror. Bom, certinho, pessoal? Agora a gente vai para os pincéis de pó, tá? Deixa eu separar que os pincéis estão em lugares errados, que eu sou dessas também. Cada pote tem o seu pincel. Então, olha só. Primeiro vou falar desse pincel. Esse pincel aqui eu não achei utilidade nenhuma. Aí um dia veio uma criança aqui e aí ela queria brincar com os meus pincéis. Eu sou muito ciumenta com os meus pincéis. Não é qualquer um que põe a mão nos meus pincéis, não. Aí eu dei ele pra ela brincar e ela ficava brincando com ele, porque ele é maciozinho, ó. Ela ficava brincando. Ai, gracinha. Mas não tem finalidade nenhuma pra maquiagem. Bom, vamos lá. Falando em pincéis agora de pó. Eu gosto dos pincéis que são kabuki, tá? Que são esses do topo reto, tá? Gosto muito desses pincéis kabukis para a aplicação de pós compactos, tá? Então, eu vou pegar o pó aqui e vou vir aplicando com eles, tá? Esses são pincéis que eu gosto, principalmente se a sua base não for mate, ela for aquela base mais hidratantezinha, você vai pegar o pó e você vai aplicar ele assim, ó, tá? Porque esse topo reto, ele te dá uma área maior de aplicação de pó. Então, você vai fazer essa aplicação e depois, com a mão levinha, você vem tirando esse excesso. Então, esses pincéis kabuks, eles servem para a aplicação de pó. Existem esses pincéis kabuks cônicos,
tá? Que eles são fininhos aqui. Eu gosto muito deles de aplicar pra aplicar pó aqui embaixo, ó. Porque eles conseguem entrar bem embaixo do olho, ó, tá vendo? Bem aqui embaixo. Então eu uso eles somente nessas áreas, porque pro rosto eu não vejo utilidade pra eles. Então eu gosto deles bem aqui, tá? Esse é da marca G-Sup, que eu comprei lá no AliExpress. Esse é da Macrylan. Esse também é da Macrylan. E esse daqui eu colei a etiqueta em cima, então eu não sei que marca que é, tá? Mas ele é bem gostosinho, tá? Ele é bem fofinho, certo? Então esses são pincéis Kabukis para pó, tá? Posso utilizar esses dois para base? Posso. Eu gosto também, tá? Mas como eu achei esses um pouco mais molinhos do que aqueles outros, não que os outros não sejam moles, todos eles são macios. Só que esses aqui ele é mais molinho do que aquele, então por isso que eu deixei ele para o pó, certo? Bom, os meus preferidão para pó são esses gordão, que eu tenho, amo eles de paixão. São esses pincéis gordão. Good. Então, esses pincéis aqui, ó, eles são bem gordão, tá? Quanto mais gordão, maior é a área do pó, tá? Então, os que eu mais uso são esses 4, por eles serem maiores, eu gosto mais, tá? Esse pincel aqui, ó, ele é bem gordão, bem macio, tá vendo? Eles são bem macio. Esse pincel eu comprei no AliExpress, tá vendo que tá todo já velhinho. Esse pincel também eu comprei lá no AliExpress. Eu amo pincel gordão pra pó. Esse é um da MAC, antigo pra caramba. E esse é um pincel da Avon. Amo ele de paixão. Então, todos esses pincéis aqui, eles têm essa aplicação de pó. Por eles serem gordão, eu gosto de aplicar tanto o pó compacto ou também o pó solto. Então eu pego o pó, sempre tiro o excesso e venho fazendo essa aplicação. Então eu sempre faço a aplicação com batidinhas e depois eu venho polindo eles, ok? Então esses pincéis são os que eu mais uso. Esses pincéis coloridos, eles são antigos. Eles são da Macrylan, tá? Aí eu tenho o roxo, o verde e o rosa. Esses aqui é os antigos. Esse aqui é da Mini, eu comprei naquela loja de japonês, chinês, não sei, que tem lá no Santa Úrsula. Ai, uma delicinha. Então, esses pincéis aqui também têm a finalidade de aplicação de pó. Só que esses pincéis aqui, eles são muito mais moles, bem mais moles do que aqueles outros que eu mostrei antes. Então, a aplicação desses aqui, eu gosto mais para pó solto, porque eu consigo uma aplicação mais espessa, mais voada, assim, vamos dizer. Então eu aplico, faço toda essa aplicação, tá? Posso tirar o excesso de pó com esses, desde que ele esteja limpo. Então apliquei muito pó, tô vendo pó na minha cara, venho com um pincel limpo e venho tirando todo esse excesso de pó, certo? Então eu tenho esses pincéis de pó. Esses 3 são da Macrylan, ok? Teve uma época que ela fez uma distinção de produtos profissionais, não eram coloridos, e produtos que não eram profissionais eram os coloridos. Eu amo pincel, eu sempre ia nos coloridos. E esse é um pincel da Mini, do Mickey, que eu comprei naquela lojinha de chinês lá do Santa Úrsula, certo? Então esses são pincéis de pó. Outros pincéis de pó que eu gosto, ok? São esses aqui. Esse é um kabuki também, porque ele tem um topo reto, e esse é um pincel de pó menor. Esses pincéis eu consigo fazer a aplicação embaixo do olho, eu consigo fazer o meu contorno, eu consigo fazer o iluminador, porque ele é uma área menor, tá ok? No topo do meu nariz. Esse daqui eu uso muito para aplicação embaixo dos olhos. Então eu venho com o pó solto, pego bastante produto nele e eu aplico dessa seguinte maneira embaixo do meu olho. Então eu consigo uma aplicação bem mais certeira aqui embaixo do meu olho e bem mais com volume do que se eu estivesse fazendo com outro pincel, por ele ser bem assim, ó, gordãozinho, né, que ele é um pouquinho mais magro. Então, esses pincéis eu amo. Esses 2 também eu comprei no AliExpress, era um jogo. Era esses 2 e mais, acho que mais 3, se eu não me engano. Lindos, lindos.
né? Então eu comprei porque eles eram lindos. Bom, olha, um mosquito. Se tratando também de pincéis Kabuki, eu achei ele dentro do meu potinho. Esse é um Kabuki topo reto, que eu utilizo também para pó. Esse ele é da Mary Kay, vendido pela Mary Kay. Eu sei disso porque é o único pincel da Mary Kay, mas ele já não tem mais a loginho dela aqui, tá? Então eu gosto de aplicar o pó com ele também. Quando eu comprei esse pincel, ele era vendido junto com aquelas bases minerais. Então aquelas bases minerais é bacana vocês utilizarem com esses pós Kabuki, porque você faz uma aplicação mais... eu não digo grosseira, mas quando você tá com um pincel de topo reto, você consegue pegar o topo dele inteirinho no seu rosto e fazer esse movimento. Então você faz uma leve fricção, ao contrário desse, que esse você não rela todo o pincel, então você faz nem faz fricção nenhuma, então você só vai polindo ele, tá? Aí, continuando ainda com os pincéis, eu tenho esses pincéis de escovinhas. Tem mais escovinhas perdidas por aí, mas esses escovinhas aqui, eu não achei muita aplicação para ele. Esse grandão aqui, ele é bonito, então ele serve só para enfeitar. Porque para aplicação de base eu não gostei, tá? Ele não é legal. Ele é pesado, sabe? Ele não é legal. Mas eu tenho esses pincéis menores de escovinhas. Esses sim, eu tenho mais deles, não tô achando eles. Achei. Tá? Então esses pincéis de escovinhas que são menores, vinham 10 escovinhas, se eu não me engano. Eu comprei o kit no AliExpress, porque eu não ia pagar caro, porque eu não sabia se eles eram bons. E aí, esses escovinhas, sim, eles têm uma aplicação melhor. Então, se vocês quiserem aplicar base com eles, vende já separadinho, acho que a Macrilan tem, se eu não me engano. Então, vocês aplicam a base e faz essa aplicação, né? Você pode dar uma arrastadinha. Mas para a base eu não gostei muito, não. Porém, para pó, ele é muito bacana. Então, eu vou pegar o pó, seja ele compacto ou solto, e venho fazendo toda essa aplicação. Eu só não consigo esfumar muito, porque ele não é tão legal para fazer esse movimento de bolinha. Mas para aplicação, ele é bacana, tá? Então, esses aqui que são maiorzinhos, eles ficam legais, bem legais para a aplicação de pó. Esse que são, ou de blush, tem muita gente que usa ele para aplicação de blush, ou do contorno também, que fica bem legal, tá? Esses menores eu indico para iluminador, que aí você pega o iluminador e aplica numa área menor. Então, quanto menor o meu pincel, menor é a área que eu aplico. Beleza? Vou guardar esses pincéis aqui, porque senão eu vou ficar doidinha, tá? É isso. Eu que fiz também esse cachepô. Sou uma menina prendada, gente. Bom, ainda falando de pincéis, agora eu vou para os outros pincéis do rosto, que são os pincéis de blush e contorno. Então, vamos lá. Para contorno, posso utilizar aqueles escovinhas, ou eu posso utilizar pincéis assim, ó, que são chanfradinhos. Tá faltando um pincel meu aqui. Achei. São esses pincéis. Eu tenho os chanfrados e tenho eles mais retinhos. Esses três são da MAC e esses aqui é da Marcelo Beauty. Até hoje eu achei esse o mais macio de todos, o mais gostoso de todos, tá? Então esses aqui, ó, eles são chanfradinhos, ok? Então eles servem para fazer essa aplicação do contorno ou voltinhas. Então, esses aqui eu utilizo apenas para contorno escuro, tá? Eles são menores que o pincel de pó, ó, vou mostrar pra vocês um pincel de pó. Então, eles são menores que o pincel de pó. E eu, Crícia, selecionei esses 4 para os contornos escuros, tá? Eu não utilizo blush com eles, porém, pincéis chanfrados assim eu posso utilizar para blush. Então, esses pincéis que são menores, que eles são mais magrinhos ou chanfrados, eu utilizo para contorno, sejam eles cremosos ou em pó, beleza? Então, esses aqui são os pincéis que eu utilizo para contorno, certo?
Pincéis de blush, eu tenho esses aqui, ó. Tá? Acho que são só. Esses pincéis de blush, eu tenho alguns que eu gosto mais e tenho alguns que eu gosto menos, ok? Eles também são menores que pó, que os de pó. E eu posso utilizar ele chanfrado, tá vendo que ele é chanfradinho? Então ele é um pincel chanfrado que eu utilizo na minha boquinha falciane e venho fazendo essa aplicação, certo? Então, quando o pincel for menor que o pincel de pó e ele for chanfrado, eu tenho a aplicação do contorno e do blush, tá? Eu tenho um pincel para cada coisa, eu não misturo pincéis, mas isso sou eu, gente, eu sou maniada com isso, tá? Então, esses pincéis, esse pincel chanfrado, eu só utilizo para blush. Aí eu vou ter outros tipos de pincel. Esse pincel aqui, ele é da marca UBU, tá? Ele é muito boa essa marca. E eles vêm todos coloridos. Eu vou ter todos esses aqui, ó, tá? Esse é um da Macrylan, pequenininho, que eu deixo na bolsa. Esse é o único pincel que eu misturo contorno e blush. Porque como ele é ele fica na minha necessaire, eu não gosto, às vezes não cabe, né? A verdade que é essa, às vezes não cabe mais pincéis. Então eu deixo esse dentro da minha bolsa e ele é o único que eu misturo. Porque do contrário, eu tenho pincel de blush e pincel de contorno. Aí eu vou ter esses aqui. O que eu mais amo é esse da Macrylan, super antigo. Ele é um pincel, ele é quase reto, tá vendo? Que ele é bem assim, fininho. Então eu gosto de fazer o blush com ele, tá? Eu gosto muito de fazer esse pincel. Esse é um da Marco Boni, ele é da linha Penelope, se eu não me engano é da Penelope. Ele é um pouquinho maior, então eu gosto de fazer blushes mais suaves com ele. Ele é bem gostoso. E ele não é chanfrado, ele é um redondinho menor. Esse também é um pequenininho sem marca, que veio em um kit que eu ganhei, se eu não me engano, há anos atrás. Então eu também aplico, mas eu nem uso muito ele. Esse é um da Marco Boni também, muito bom, muito bom. Eu gosto de fazer o blush mais marcadinho com ele, tá? E esse é um também da Marco Boni, que ele é bem gordão. Ele é um gordão um pouco menor que o de pó, porém, quando eu quero um blush mais larguinho, assim, ó. Por exemplo, hoje eu passei um mais na pegada de bronzear. Então, e ele não é nada marcado. Então, eu utilizo ele, que ele fica uma coisa mais discreta, ok? Se eu vim com um blush muito pigmentado com esse, por ele ser maior, olha a diferença de tamanho. Eu vou ficar parecendo a Filomena, lembra da Filó, que falava assim, ó, coitado. Então eu vou ficar parecendo ela, então não pode. Então vocês também têm que ver isso. Se vocês querem um blush pra dar uma contornadinha no rosto, então eu indico esses menores. Certo, pessoal? Bom, esses são meus pincéis de blush. Aí, os últimos pincéis dessa parte são os pincéis de iluminador. Tá? Esse aqui eu comprei no AliExpress, não gostei, tá? Ele faz essa parte, eu não gostei, então vocês não comprem. Mas eu posso utilizar ele aqui no meu nariz, ó, pra fazer essa marcação do meu nariz. Então ele é bem legal. Então eu pego um pó, tiro o excesso e faço essa marcação do meu nariz. Aí é legal que ele é bem reto, tá vendo? Esse que é daquele jogo que eu falei pra vocês do AliExpress, eu gosto dele. Esse aqui ele é um pouquinho maior, então eu posso fazer a aplicação de pó embaixo do olho, posso fazer o iluminador, posso fazer o blush. Não, blush não. Esse é mais pro iluminador. Porque ele é muito... Ele é reto, tá vendo? As laterais dele é reto. Então eu indico esse aqui e esse aqui. E aí eu tenho esses que são os mais legais. Esse daqui eu comprei pra me fazer esse topo do meu nariz. Mas ele não é retinho como esse, ó. Então esse é mais reto e esse é menos reto, tá vendo? Mas esse aqui é bem legal, eu posso utilizar ele pra fazer iluminador aqui, fazer um cantinho aqui no meu olho, certo? Mas também não é necessário isso não. Agora, esses aqui sim, esses aqui são muito bacanas para o iluminador. Então esse daqui, ele é um da Macrylan. Eu posso utilizar ele pra fazer sombra e posso utilizar ele para o iluminador, tá? Mas esse não é o meu preferido. O meu preferido da vida é esse aqui da Ruby Rose. Ele é HB F35. Ele é incrível. Então eu venho e faço essa aplicação de iluminador aqui, ó.
tá? Aqui em cima, aqui. Ele é muito fofinho, ele é bem molinho, ele é lindo. Esse, que é da New Air, vai saber que marca que é essa. Também eu adoro ele. Ele é bem mais preciso, então eu consigo fazer essa aplicação aqui, eu consigo vir esfumando ele aqui. E esse, que é do Mickey, lindo, que eu comprei naquela loja também de chinês, junto com aquele outro do Mickey, que ele é chanfradinho, mas ele é um chanfrado menor, tá vendo? E por ele ser branquinho, eu não vou utilizar coisas escuras. Então eu venho com o iluminador e passo ele aqui. Certo, pessoal? Ainda não acabou. Para iluminador também, eu já vi muitas pessoas utilizando, mas eu não gosto dessa aplicação, são desses leques. Então o pessoal usa esses leques para fazer esta aplicação do iluminador e faz aqui. Eu não vejo muita coisa boa nisso, sabe? Eu não gosto. Esses pincéis leques, tem alguns jogos de pincéis que vem neles. Eu só uso pra fazer a limpeza aqui embaixo do olho. Então, quando eu faço uma caminha de pó aqui, e aí começa a cair sombra aqui assim, aqui embaixo, então eu tenho muito pó aqui. O que eu faço? Venho com esses leques e faço essa limpeza, tá? Então, eles têm 3 tamanhos. Esse daqui é de um jogo, sem marca. Esse é do Boticário, esse é da MAC e esse é da linha Ubo. Bem bons ele. Agora, o meu preferido da vida é esse grandão, que é o lecão. Vende ele separado, né? E esse aqui ele é bem bom, que ele faz essa limpeza bem mais precisa. Então eu só uso eles para fazer limpeza embaixo do meu olho. E esse é um pincel de unha, tá? Ele é um pequenininho, ele é o lequinho menor. Que aí eu começo com esse, se esse não deu conta eu vou pro grandão. Se o grandão não deu conta eu venho com esse pequenininho e retiro tudo. Tá? Posso utilizar também, eu fiz uma maquiagem neon ontem, olha a sujeirinha, e posso utilizar ele pra fazer uns detalhes assim, então eu pego, faço um detalhe, então ele também é legal pra isso, certo, pessoal? Bom, tá acabando. Agora eu vou para os pincéis de sombra, tá? Como eu falei, vocês não precisam ter tudo isso de pincel, vocês vão ter alguns que fica bem legal pra isso. Então, vamos lá. Pincéis para esfumar. Pincéis para esfumar são os gordinhos, ok? São esses gordinhos, tá? Esse tá muito sujo, não vou pegar. Então, são esses pincéis de esfumar, são os gordinhos. Então, eu vou falar algumas particularidades de alguns, tá? Então, olha só, acho que eu peguei quase todos. Não, tem mais aqui, tá? Então, todos esses aqui são pincéis de esfumar, porque eles são redondinhos e eles são gordinhos, tá? Se seu olho for pequeno, não compre pincéis grandes, tá vendo? Igual o meu. O meu, pra que eu vou pôr um big pincel desse? Ele não vai marcar o meu côncavo certinho. Então, é ideal que eu tenha um pincel mediano a pequeno, que eu venho e consigo colocar ele aqui, ok? Então, olha só. Pincéis de esfumar, eu tenho 3 tamanhos. O grande, o médio e o pequeno, ok? Então, com esses pincéis, eu posso aplicar a sombra e vir esfumando. Nossa, uma abelha. Mãe, o que eu faço com essa abelha? Tem uma abelha aqui dentro. Uma abelha tem aqui dentro. Ah, essa sala tá virando brincadeira. Tá ali, ó. Vou continuar. Deixa minha mãe matar a abelha. Então, olha só. Esses são os 3 pincéis de esfumar, ok? O do meio é o grande, o médio e o pequenininho, tá? Então, quando que eu uso esses pincéis? Posso utilizar eles para aplicar, então eu vou pegar minha sombra e vou aplicar e depois eu venho esfumando, tá? Então, se eu quiser só aplicar, eu consigo também, mas por ele ser redondinho, eu consigo esfumar essa minha sombra, beleza? Então, eu tenho todos esses pincéis aqui. Então, eu vou falar os que eu mais gosto. Mesmo ele sendo grandão, esse é um da Vult, número 15.
Esse é da marca Dye Makeup, ele já é um pouquinho mais caro, também ele é muito bom. Esse é o 136. Maravilhoso esse da Macrylan, que eu não tenho a numeração porque eu pus a minha etiqueta. Esse pequeno é da Dye Makeup. Esse é um da Macrylan também, ou ele é um sem marca, porque eu não tô vendo nada. Não, ele é da Macrylan sim, ele é mais antigo. Esse daqui ele é da Florenza, também ele é ótimo. Esse é um da Macrylan, muito bom. Ele é um mediano, um pincel mediano, e ele é mais compridinho, então às vezes eu consigo fazer uma aplicação melhor. Esse é um da paletinha da Naked, que ele tem essa parte para esfumar e essa parte para aplicar. Também eles são bem bons. E esses aqui não tem marca. Esse pincel eu paguei R$5, ele é lindo. Lá naquelas lojinhas de chinês, aquelas lojinhas que tem lá no centro de Ribeirão Preto, também ele é muito macio e muito gostoso, tá? Então, pincéis arredondados, gordinhos, eu uso para esfumar, tá? Esse pincel grandão eu faço a lateral do meu nariz. Eu posso utilizar esse pincel mais gordinho para passar pó aqui embaixo, tá? Então não é uma coisa presa que eu não consigo mudar, tá? Então pincéis redondinhos são para esfumar. Agora, os pincéis linguinhas de gato, eu tenho dois tipos. O da base, que são com as cerdas sintéticas, tá? E esses aqui que as cerdas são macias. Vou pegar alguns só pra vocês verem, tá? Então, esses língua de gato, eles são chamados língua de gato porque parecem língua de gato. Eu tenho o grande, tá? Então, esse grande, esse é um pincel da ProArt. Eu uso só pra depositar, fazer o arquinho aqui em cima da sobrancelha. O médio, tá? Que também serve pra depositar a sombra. Gosto de esfumar a parte de baixo, movimentos de vai e vem, tá? Então, esse aqui são medianos, tá? São todos línguas de gato. E esses aqui, que eles são uns línguas de gato bem mais fino, tá vendo? Que esse daqui, ó, ele é bem fininho, ó. Ó a diferença. Deixa eu pôr os dois juntos. Esses aqui, eles só servem somente para aplicação. Então, às vezes eu tô fazendo alguma coisa com brilho ou com alguma base cremosa, então eu vou somente aplicar, tá? E além desses, o língua de gato grande e o pequeno, eu vou ter o médio, quer dizer, eu vou ter o pequenininho, tá? Esse pequenininho eu utilizo somente na parte de baixo, que é esse daqui. Então eu posso às vezes aplicar o lápis com ele, então eu passo na pontinha do meu lápis e venho, posso fazer essa aplicação aqui embaixo, ok? Então, quanto menor o meu pincel, mais preciso ele é, tá? E quanto maior, mais gordinho ele for, mais fácil de esfumar é. Então esse daqui, ó, eu só consigo esfumar em movimentos de vai e vem. Esses aqui eu até consigo dar algumas bolinhas, mas é mais um movimento de vai e vem, por eles ser mais retinhos e não ser redondos, tá? Então esses são os pincéis línguas de gato. E aí eu vou ter os pincéis lápis, tá? Que são esses aqui, os pincéis lápis. E aí depois vai repetir todos os meus pincéis. Eles são bem cônicos, tá? Eles são bem arredondados. Esse é da Marco Boni, esse é da Belly Angel. E esse, não sei que marca. Ah, esse aqui é da Class Vogue. Aí, esses pincéis eu faço essa aplicação assim, ó. Eu consigo aplicar a base e já vim esfumando aqui. Olha, já tô maquiando com o restinho que tem aqui. Ok? Então, com esse aqui eu consigo fazer as bolinhas e também aplicar, beleza? Se fosse pra mim indicar para vocês quais pincéis ter de sombra, esse pequeno, esse língua de gato médio, um pincel médio de esfumar, um pincel pequeno de esfumar, ok? Eu acho que esses 4 pincéis, eles são fundamentais pra gente fazer a base. Tá? Não precisa ter esse ermo de quantidade, porém, o médio, um pequeno para esfumar, um pincel língua de gato pequeno e médio, eu consigo ficar bem legal, fazer umas sombras bem legais, certo? Bom, então eu mostrei pra vocês um pouquinho dos meus pincéis de sombra, porque eu tenho bastante. E agora
Pra quase terminar, eu tenho os pincéis de delineado, tá? Então, já mostrei pra vocês e vou mostrar de novo os meus preferidos. São esse da Macrylan, o M146 e o M145. Eles são finíssimos. Olha isso aqui, é muito fino, tá? Então, esse aqui te deixa um delineado bem bacana, tá? Aí, eu vou ter os pincéis chanfrados. Eu quase não uso pincel chanfrado para fazer o delineado, mas eu tenho os pincéis chanfrados que eu posso fazer delineado também. Então, eu venho com a parte maior para baixo e faço o gatinho, tá? Eu prefiro esses fininhos do que esses chanfrados. Pincel chanfrado eu utilizo na sobrancelha. Então, eu tenho aqui um pincel chanfrado, tá? E aí, esse pincel eu utilizo na sobrancelha. Pra fazer aqui, ó, a linha aqui, ó, marcar a minha sobrancelha, eu venho com ele, tá? Então, esse pincel chanfrado eu utilizo para a sobrancelha, tá? A minha opinião, eu gosto mais. Pra sobrancelha também, eu utilizo essas escovinhas. Aí tem a escovinha grande, né? Alguns kits vêm essas escovinhas grandes. E eu compro essas descartáveis. E aí eu utilizo aqui, ó, para escovar a minha sobrancelha. Então, essas escovinhas aqui a gente tem que ter. E vocês viram que ela tá suja. Esse aqui, geralmente, eu não limpo. Porque o que eu faço? Eu aplico a minha sombra e venho esfumando. Então, eu retiro o excesso. Aquele dia que eu não quero fazer uma sobrancelha marcada, eu só utilizo ela, que ela já dá uma sombrinha. Hoje mesmo, eu só passei ela, que eu não quis nada marcadinho. Certo, pessoal? Bom, pincéis de delineados, como eu disse, eu gosto mais dos grandinhos. E aí, a gente vai para os pincéis de boca, tá? São todos os meus pincéis de boca. E eu vou mostrar o que eu mais amo, que é esse da Macrylan. Deixa eu tirar aqui a etiquetinha. O M106. Esse pincel, ele é muito bom, porque ele pega bem a boca, então eu vou utilizar. Se vocês forem utilizar em vocês mesmo, não precisa de vocês terem pincel de boca. Mas às vezes vocês vão fazer alguma misturinha de pincel, de batom. Então vocês podem ter ou esse pincel, que ele é da Macrylan, que ele é bem bom para aplicação. Ou vocês podem ter pincéis assim, ó. Esse é um pincel da Marco Boni. Ele é... Tá vendo que esse aqui ele é bem... É que ele tá com batom, ele tá sujo de batom. Mas ele é bem assim, fininho. E esse aqui ele já é mais molinho. Então esses mais molinhos, ou igual esses de escovinha, tá? Esse é daquele kit de escovinha. Vocês podem, ó, fazer as misturinhas na boca de vocês, tá? Ou então esse daqui, ó, que se você vem, ó, e faz essa misturinha, certo? Bom, pessoal, acho que eu falei de todos os pincéis com vocês, tá? Creio que sim, falei das esponjinhas. E aí é o seguinte... Não sei se eu já comentei com vocês, eu não gosto muito de sujar a minha mão, porém eu vivo sujando a minha mão. Então, eu utilizo essas plaquetinhas, tá? Essa ela é uma plaquetinha de fazer unha, que vem uns desenhos aqui atrás, que aí eu peguei. E eu utilizo elas para fazer mistura de base, então eu coloco a base, coloco o diluidor, ou coloco duas bases e faço a mistura aqui, ou faço misturinha de glitter aqui, e daqui eu coloco para o meu rosto, certo? Então isso aqui ele é bem bacana, que vocês evitam sujar a mão, tá? Aí vocês podem ter também espátulas, que aí eu coloco sempre o batom aqui, ó, e depois eu passo, então eu tiro, né, eu pego o batom, passo aqui na minha espátula e venho com o pincel para não ter contaminação, tá? Ou se eu for misturar, eu faço assim, tá? E os apontadores de lápis. Esse aqui ele tem um depósito, ele é bem bom, que ele ajuda a não sujar. Bom, de acessórios, eu acho que os prescindíveis eu falei, tá? E eu vou montar agora um kitzinho com vocês de alguns pincéis que eu acho que vocês deveriam ter, tá? Então eu vou pegar aqui um pincel Duo Fiber, um pincel língua de gato, se você gosta de rebocão, um kabuki, ok? Para base. Esse aqui você pode usar para hidratante e primers. Um pincel de pó, um pincel de esfumar gordão,
um língua de gato médio, um pincel de esfumar pequeno, médio, um pincel de esfumar pequeno, já coloquei esse. Um pequenininho, um língua de gato pequenininho. Cadê você? Um língua de gato pequenininho, um pincel de delinear fininho, um pincel de blush, ok? E uma escovinha e um pincel chanfrado. Então, eu acredito que aqui tem todos... um língua de gato para corretivo. Um língua de gato para corretivo. Então, aqui tem, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pincéis que eu acho que vocês deveriam ter, que são bem bons para a aplicação. Tá certo, pessoal? Então, são todos esses os pincéis que eu acho que vocês deveriam ter. Eu vou fazer depois uma fotinha para vocês. Beleza? Bom, aí é o seguinte. Eu não lavei os meus pincéis, porque eu queria mostrar para vocês como que a gente vai limpar, tá? Para limpar, existem 2 produtos. Shampoo Johnson, que não arde os olhos, mas isso não interfere, né? E esses limpadores de pincéis. O melhor limpador de pincel é este, tá ok? Este é o melhor limpador do mundo. Ele é da marca Class Vogue, ele limpa mesmo o pincel. Então, o que eu vou fazer? Como que a gente utiliza esses limpadores de pincéis? Vou pegar um papelzinho aqui, tá? Vou pegar um pincel de boca, que é eu geralmente coloco eles na água, eles ficam de molhos. Então, hoje, terminando a live, eu vou colocar eles de molho. E aí, como que eu utilizo esses limpadores de pincéis? Então, eu venho com o meu pincel, vou dar uma borrifada nele aqui, ok? Borrifei esse limpador no meu pincel. E aí, eu vou retirando o excesso, tá certo? E vou limpando ele. O que acontece? Às vezes a gente tá maquiando alguém, né? Fica feio, a gente derruba o pincel no chão e vai colocar no rosto da pessoa, isso é muito feio. Então, o que eu faço? Ou eu utilizo ele para limpar, tá? Ou eu pego outro pincel, é por isso que eu tenho muitos pincéis, tá? Então, assim, vocês podem utilizar esse limpador de pincel. Ele não é tão barato, existem outros limpadores de pincéis mais baratos, tá? Esse não é tão barato. Em quais pincéis que eu utilizo ele? Eu utilizo ele para limpar os de boca e para limpar aqueles pincéis que não limparam com o Shampoo Johnson. Então, o limpador de pincel, ele é bem prático para isso. Só que vocês imaginam eu utilizando isso tudo em todos os meus pincéis? Vou ficar anos-luz aqui limpando pincel. Porque eu tenho que vir, jogar esse sprayzinho e retirar o excesso. Ó, limpinho, certo? Vou pegar um sujo pra vocês verem que ele limpa, ok? Então, olha só, o limpador de pincel, ele funciona dessa seguinte maneira, tá? Então, eu vou limpar, eu borrifo ele no meu pincel e limpo, tá? Já vi pessoas utilizando álcool com óleo de coco. Gente, se já teve pessoas que foram lá e fez o limpador de pincel, então vamos utilizar o limpador de pincel, tá bom? Então, olha só, limpei o meu pincelzinho de boca, olha só, todo sujinho. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente limpa o pincel no lavatório, tá? Com o Shampoo Johnson. Eu vou pedir pra minha mãe vir me ajudar aqui agora, porque a minha mãe é minha contra-regra. E vou mostrar pra vocês como é que faz essa limpeza, tá? Pera aí, gente, eu vou mudar a câmera agora. Olá! Vou mostrar aqui pra vocês os meus pincéis, olha só. Lindos, né? Então, vamos lá, gente. Vou pegar o meu Shampoo Johnson e vou vir aqui para o lavatório. Vou pegar o meu pincel mais sujo, que é esse Kabuki, e vou vir aqui para o lavatório. Ok? Minha mãe vai segurar aqui. Não, mãe, vira. Bom, é muito simples. Existe
esses limpadores de pincéis, tá? Eles servem pra quê? Eu vou colocar aqui, ó, o shampoo. Aqui, vou molhar o meu pincel. E venho aqui em cima, ó, e vou limpando. Cuidado pra não sujar a parede, tá? Que se espirra. Eu já sujei muito. Ó, e vou tirando o excesso dessa água. O que acontece? Eu gosto mais de limpar assim do que limpar com um limpador de pincel. Então, o limpador de pincel, além dele ser mais caro, né? Eu vou gastar muito mais. Então, eu pego mais shampoo, passo aqui de novo e vou fazendo isso até a minha espuma sair branquinha. Ok? Ó, retiro o excesso dessa espuma e venho limpando. Aí aqui eu não preciso lavar porque ele não tá sujo. Por ele ser de madeira, às vezes ele incha, tá? O truque agora é você, do jeitinho que ele é, então ele é redondinho. O que eu não posso é guardar ele assim, ó, que aí ele vai ficar tudo desbeiçado depois. Então eu venho, vou deixar ele molhadinho aqui, ó. Vou tirar o excesso d'água e vou deixar ele com o formatinho que ele é, para ele não ficar fora de forma. E deixo ele secando ali em cima de uma toalhinha, certo? Deixa eu pegar outro para vocês verem rapidinho, tá? Vou pegar um de sombra. Ó, esse é um pincel de sombra. Vou vir aqui com o meu limpador, com o meu shampoo. Por que eu estou utilizando o shampoo? Porque ele é o mais... Se ele não arde o olho de neném, ele não vai estragar o meu pincel. Aí eu vou vir colocar, fazendo esses movimentinhos sempre circulares, tomando cuidado para não tirar o formato dele. Ó, até sair a espuminha branca. Vou limpar aqui com a mão, porque ele sujou aqui do lado. Vou tirar o excesso de água. Com a água, sempre corrente. Tirei aqui. Vou tirar o excesso de água e vou guardar ele no formatinho que ele é, para não ficar sujo. Do ladinho aqui. Certo, pessoal? Certo, pessoal? Gostaram? Vão lavar os pincéis de vocês, porque a gente precisa lavar os pincéis, senão começam a ficar com acúmulo de pincel, com acúmulo de produto e aí não dá certo, tá? As esponjinhas também tem que ser limpas, então da mesma maneira. Eu vou jogando sabão e vou molhando ela, até ela sair limpa. A hora que eu aperto ela assim, sair a aguinha limpa, é porque elas limparam, tá? Alguns pincéis eu deixo de molho, tá? Que são os pincéis de boca, porque eles ficam muito sujos, sabe? É difícil limpar. Então eu deixo eles de molho com algumas espirradinhas do limpador de pincel e no shampoozinho Johnson. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Cuidem dos pincéis de vocês, porque com bons pincéis a gente faz uma ótima maquiagem, tá? Tenham uma excelente noite, fiquem com Deus e um beijo. Até mais!